Dormi um pouco, tem um bocado de dia que eu não durmo assim. De dia bem agitada, que tomei um banhozinho rapidinho, tudo vermelho. Olhando os espaços das coisas, aquilo que montou para levar para o trabalho, já que tem que acabar com abacate que madurou. Não tá rolando tomar cappuccino num copo grande, ou levar um daquele rosinha no meio da bolsa. Vitamina para comer, fiz um. Gosto do meu arroz mais al dente. Cozinhei um pouco de feijão, olhando as vasilhas, sempre coloca provisoriamente, eu de repente tem que esquentar. Ai, entalada. Esquentar, comendo. Não parei também. Cheguei, fiz os exercíciozinhos lá. Aí entre enxaguar roupa, avaliar umas coisas, eu não fiz laminazinha, unha, não sei o que, nada disso. Santo saco de um monte de coisa, né? Aí depois que tirei batom, ainda fui agarrado em alguns lugares, né? Tirar a boca da Anitta assim por cima, de um monte cheio de coisa. Avaliando um monte de coisa ao mesmo tempo. E, né, a questão do supermercado, essas coisas, mesmo deve trazer os frangos temperados, assadinha, coisa um pouco de feijão. O que é de fato usar o brócolis? Eu gosto daquele brócolis arvrudo, né? Um que é uma arvrinha bonitinha, grandinha. Eu comi e gostei, mas aqui esse outro meio descabeladinho também é uma delícia, mas tripinha. Que o certo é eu fazer o arroz al dente com brócolis picado, para ficar aquela coisa de tirar um pouco de arroz com um pouco de verde. Sou tão apaixonado em cenoura, mas quando faz, né? Pra mim é até lucrativo num dado momento final de semana. Aqui é trazer um vinagrete, sai mais caro, mesclado e picadinho, né? Um combo de verdurinha que é só cozinhar tudo junto e jogar um pouquinho no azeite para ver qual é, né? Que é comprar algumas coisas, para que de fato fique pelo menos o arroz com brócolis. O que é colocar uma cenoura cozinhando dentro, o que é aquela coisa do efeito cheiro verde, né? Mas ele mais al dente. Fazer, colocar na vasilhinha, que dá para dois almoços e janta assim entre a carne. Eu fiz o frango já temperadinho e tal, passei no ovo e na aveia grossinha, pode ser na fina, fica uma delícia. Mas fica meio sem necessidade, né? Ali atende com a cebola, o arroz é a coisa mais natureba, a aveia para outro horário. Suja um pouquinho as vasilhinhas, sobra, o que meio que se perde, é meio viadagem demais. Eu vou fazer um omelete para levar, para ver, entre já colocando a coisa que assa para sobrar para poder levar, mas ainda sem olhar a condição de medida, cálculo calórico de novo, né? Aí eu bati acho que um ovo ou dois, e foram 4 ovos com as claras, né? Coloquei um pouco de aveia, 2 scoops de whey e botei a banana nanica sorte para ficar menos pior, né? O whey, não temperei com mais nada em termos de aveia, ovo. Não botei adoçante, não botei nada disso. No finalzinho, antes de virar, falei, vai queimar e não vai. Né? Botei na panelinha, ficou impecável, fez uma espécie de pastelão, um bolo ou um biscoitão, sei lá que nome dá, meio, né? Panquecão. Só que é o tipo de coisas processadas que já são para compensar outros horários, dar volume, ajustar trânsito, né? Igual esse negócio de jogar aveia, também não tem necessidade. Pegar o whey processado, entre outras coisas, para jogar no assado, não me convence muito que é bom. Aí eu sei que fica aquela coisa seca, ainda que eu bati para ficar encorpado, molinho. Fica horrível, fica seco, só de que ainda esparramou uns 3 pedacinhos da banana que estava pronta ali. Também não é essa banana da nanica, mas ficou boa, molinha com caldinho, mas é uma outra. Essa quando você pega ela também maçuda, ficou toda molinha, mais clarinha. Então eu sou acostumada lá. Enfim, olhando isso, entra aquela coisa que você pega o que é um atum, o que são biscoitos crocantezinhos e tal. Igual que eu ganhei, que tem cacau que eu adorei, o que é fazer entre iogurte ou não iogurte, o que é que virar atum, essas coisas que a gente gosta, mas que acaba não comprando, que é uma hora ou outra até que é o macarrão também, mas eu pensando nas coisas, chega, né? O que é entre molhos, não molhos, ou entre essas coisas isoladas, quando, né? Ainda entre um bruto, assim, o que vira otimizar
reduzir o leite não necessariamente, o que, que vira precisar de algum horário, pagar para compensar, nem tanto poder fazer, ou ainda, e nem poder fazer dependendo do fluxo, compensar e não encher a barriga, tem que ter um aditivado, bom se levar cerveja junto, né? Queijo, aquela coisa de 2 scoops, 3 scoops tem que ser. E o que que é, né? Depois experimentar ele sem essa coisa da aveia, sem essa coisa do whey, o versão omelete, passado um pouquinho de azeite ou não, porque num passeio ficou ótimo na panela ali. O que é uma gota, se for preciso, faz diferença. O que é poder esparramar uns pedacinhos de queijo, mas tanto queijo também, ou o que é um pouquinho em cada horário, daquela salpicada, mas colocar o frango desfiado, acabou de fazer o frango ali, pega um pedaço, corta e esparrama, entre um temperinho, nem tempero, ou um cheiro verde seria bom, né? O que é tanto tempero, ou tempero de fato naturalzinho, né? Cheiro verde, salsa, cebolinha, cebola comum. Então quem quer que tá fazendo a outra e já fazendo, né? Para poder levar para pelo menos para 2 refeições mais sólidas. Bom seria levar para 2 refeições, aí que é quando você entra no horário, sai só no outro dia. Tem que ter mais shake pro último horário, pro primeiro horário da manhã, geralmente comprar amendoim, levar amendoim, ter queijo. Não precisa ser carne, fica bem complicado. Aí olhando o que é, o que são as possibilidades de omelete, que são várias, com carne, salgado, um pouquinho de sal com alho, várias formas de tempero, coisa que não molha demais, não sei se é tomate, não sei o que. Né? Ainda que tem tanto temperinho, tanta coisa, mas o tempero natural da coisa, né? Então o que de fato vale a pena comprar salsa, cebolinha e brócolis, né? O que é colocar uma cenourinha para dar um tomzinho também, né? O que são algumas, né? Em algum horário, no final de semana, essa coisa de eu tá fazendo, eu tá sentindo cozinhar os legumes e depois jogar no azeite para ver de fato como fica, comprar daquele jeito, eu senti de um jeito. E também tiveram outras além, né? Compra um montantezinho, geralmente eles têm chuchu, batata. O que é comprar um de cada e picar e fazer uma saladinha, né? Sabe, né? Como vinagrete e tal, tudo fica mais fácil, realmente o jogo de panela, 2 tabuzinhas, a coisa sendo do lado do outro, o que é, acho que a pessoa tem condição de fazer um monte de mini coisinhas, mas o que é coisa chatinha, quando o micro-ondas permite, ou o que é ter uma forminha e tal, fazer efeito bolo, docinho, uma hora ou outra na sorveteria tem aquela parte de doces. Esse aqui dia tá tudo novo, aparentemente com a cara de tudo novo, tinha experimentado aquele dia para o italiano, tava horrível. Vi que tinha cocadinha, que tinha aqueles bolos, aqueles pavês que tem uva dentro, tem um monte de coisa, bolos, uma variedade de coisa doce, mas que é um momento que por mais que em algum momento você olhe, aqueles pavês, aquela coisa, esses bolos tortas, lembrei até torta salgado também, tipo esses, um efeito purê, né, molinho entre o frango, suculento, quem usa creme de leite, eu não sei, de alguns que eu já comi, o que é usar, o que é, o que a gente devia ter deitado aqui, enxapei, botei pra lá, tirei a outra, meio um monte de coisa. Aí eu falei, amanhã eu saio direto pro filisteiro assim. Fiquei meio assim, acabei não querendo fazer, deve tomar um banho, não querendo fazer logo e vir, iria atender. Aí o que ia fazer, poderia ter feito sim mais um exercício, mas tá bom, até então para ver o que. O glúten extensor em si não atende resultante para o glúten em totalidade, nem abdutor, deforma, nem 4 apoios em si, o que ainda ficar sobre esses 3 exercícios. Uma panturrilha, depois no final associar também, amanhã eu vou para esteira. Ouvir música, passar o mix, dá para ir direto, fazer uma horinha de esteira, né? Tentar começar amanhã, faz segunda, terça, domingo, segunda, terça, cansa quarta, faz quinta, sexta, sábado, faz musculação. Aí no outro domingo eu descanso. Pelo menos acho que eu vou fazer. Cortei a unha, menos pior, não estou satisfeito. Aí o que é esse, né? O que é essa versão aí, o que é essa versão de omelete para levar? Sem aveia, sem whey, porque as duas coisas juntas. Não, sem aveia, sem whey, o que é o galinha adocicado, botei mais canela? Não sei, acho que eu botei, não sei se não, né? Aí chama banana, não sei o que, um pedacinho que não.
que dizer que vai bater, não. Não é aquele efeito bolinho que você quer comer com passas, com banana mesmo de fato e tal. Então, a experimentar esses salgados, o que é de fato final de semana, você pegar uma mamão, aquele mamão comprido, pedaço, pegar manga, às vezes que abacate, o abacate e a goiaba convidam em alguns momentos algumas consistências. No lugar de algum sorvete, mas eu falei dos doces, aí quando você chega no doce, que você quer aquela coisa cremosidade, aquele combo de clímax do doce da plenitude, entre chocolate, entre amendoim, entre caramelado e aquela conjuntura do gelado, literalmente. Que aí naquele momento ali, você olha uma torta, você olha um bolo, ainda que seja maravilhosa, ele está por terra. Quando eles atendem em algumas combinações, assim, aquelas bolinhas crocantes, nossa, aquela... Nossa, aí eu sei que eu vou... Aí o freezer, né, o frigobar por um lado e ele pro outro, toda hora tenta abrir de lá. E o que é otimizar, não ter o litro, ter a forma, deixar a forma ali em cima, que é mais altinha, para pensar nas promoções, pensar nas coisas, como otimizar as proporções. Pelo menos no outro momento que tem uma aveiazinha, é bom para um mingauzinho com canela, canela assim, quase tudo, se deixar todo dia. Realmente a banana, a comida ideal para mim, né, entre você colocar o arroz, o brócolis é daquele jeito bastante, feito um pouco de azeite, mas nem tanto azeite, né? E o que é a banana só cozidinha, eu como a banana, porra, a banana e frango e canela, uma porção assim. Nossa senhora, aí ver o que é o contra-coxa, vontade de comer, o que é você pegar batata comum, cozinhar, botar pra assar, o que é ter em casa. No mais, a gente pensa, tem um vidro cheio de coisa, um monte de coisa em volta, que tem amendoim, que tem em cima, não funciona. E também tão sem nada, ver um cappuccino, já que tem um cappuccino, um combo de fruta, pelo menos, ou pelo menos tem 2, 3 frutas, mas você vê que tem alguma coisa, assim, ovos, o whey, senão fica bem tenso. E o que é as coisas que tem que estar no lugar guardado mesmo, porque não ficar tudo entulhado demais. Então o que é essa? E salada de fruta, então tem faz, quer fazer uma salada, um combo básico faz, mas olhando o que fica mais inteligente, a captação nutritiva, carregar para lá e para cá. Então o que são esses omeletes, entendeu? Entre aproveitar um pouco o time release, entre ovo e frango. De fato, eu vou com frango toda a vida, ele é bem feito. Se nem te passar limão, mas tempero no frango e o sal com alho no resto, até sem sal, fica muito bom. Então o que é? Tem em casa uma hora ou outra, pelo menos um pão de queijo, pacote de pão de queijo, pacote de batata, né? E o que é bom a pessoa cozinhar, a mandioquinha assar, é bom, mas pesa bom é caldo com aipim, carne seca com carne. Se chegares muito com frango, com carne moída, com carne pedacinho, né? De sopa com sem capelete, adoro, que a pessoa fazer um capeletezinho, jogar não como tanto, mas poucas vezes a vida, mas é gostoso, tem ele bem feito, mas quem quer comprar alguma coisa porque quiser um pouquinho de frango, porque é um temperinho com a massa, né? Eu opto quando a coisa tem um time release, que são aquelas saladas que tem um monte de coisa que você monta. Fazer um risotinho, que quer fazer um estrogonofe, não tem tanto mania de não tem. Que quer mudar no momento essas coisas, compra também manteiga, uma hora você passa na manteiga, mas não é, mas que seja bom, né? Porque já coisa perigosa demais, tem que sair dessa experimentação. E realmente banana da terra e o frango, tanto quanto a batata vermelha. Nossa, manhã é o pico, com canela, nossa. Muito bom. Muito bom. Batata, as batatas até com ketchup também é bom. Nunca fiz comer muito não, mas um molhinho com queijo, esparramadinho e tal. Muito bom. Então essas coisas de ter o queijo, o ovo e a carne, as coisas de coxa contra coxa, que eu pegar lá pra fazer. Pra assar, às vezes você pensa em jogar na panela, jogar batata com caldinha, batata que faz efeito cozidinho. Delícia. Um arroz integral, adoro arroz integral. Feijãozinho pronto ali, é lógico que adoro fazer tutu. Já não vou comprar farinha, tem coisas que não entra na coisa. E uma foge do padrão do preço. Como que é um atum, mas um atum com
de comer muito atum assim e tal, peixe assim, mas o que é quando convida? Ah, isso bom se fosse com torradinho. Ah, ainda que um dia de uma rotina normal não funciona assim, tudo que junta, a coisa toda, mas ainda que seja bom. Adoro esses petiscos assim. Né? O que é de fato alguma coisa, uma hora você derreter um chocolate, botar e dizer que vai comer, mas eu gosto daquela versão sorvete. E essa semana eu não carrego dinheiro comigo, carrego os 400 que eu tenho que pagar, entregar que eu não veio buscar, trazer o frango, pagar os 400 do outro que eu ia comprar um terno. Quantas tentativas de ir e vir, mesmo que sejam tentativas ou somatórias, mas a impotência então não dá certo, né? Se o propósito era isso ou aquilo, né? O pessoal entende não algumas questões e mesmo viram algumas frustrações quando você consegue fazer as coisas e é muito dinheiro, né? E aí isso, tá tudo certinho, tem uma portinha lascadinha ali, uns parafusos usados, machucadinho, mas porra, maravilhoso, tudo certinho. E fiz a cruzada de ligação aqui, botei um T, tá bom, aqui também desligo quando eu saio, ou precisa ver o custo-benefício do espaço, mas tem um pouco. Cappuccino, um negócio, um trem que tem que tomar numa canequinha e convida um queijo, convida, mas não é um negócio para botar num copão, qualquer modo, até que encheu da fartura, não sei, não ficou bom. O copo tava para um sucão, para tomar um suco, para tomar o shake, a vitamina, não entornar, não ficar toda a vida grudo, mas né. E alguns utensílios fazem diferencial, né? Você larga só enfeitando um rubo, você bota ali, outro aqui. Aqui é uma taça, aqui é um copo tal, um copo americano, prefiro um copo maior. Aí entra em vídeo já sempre as coisinhas, né? Dia da fruta, verdura e nessa coisa assim, que às vezes, engraçado, parece que eu sou chocolate, o que é? O que é ser chocolate, né? Tem chocolates que eu gosto, tem chocolates que eu não gosto. Eu acho que perto do norte de forma que eu sou, eu acho que eu não sou tanto assim não. Se for colocar, ainda que queira ir a alguns combos e tal, olha para alguns assim no supermercado. Adoro crocante, versão crocante. Lógico, um bom serenata, a casquinha, aquela versão mais casquinha, sem aquele miolo, ainda que seja uma combinação enjoativa. Gelado, novinho, lógico que é uma delícia, e outros que tentaram um contraste diferente, né, e tal, mas que com chocolatezinho alpino, aquelas coisinhas, alguns né, caramelados desses sneakers, alguns, vários, até estreito, tem vários que acontece a provar sem enganado, mas eu gosto em versão sorvete, com capadinho de casquinha boa, em brigadeiro oficial, torta boa, coisa boa pra ver, entendeu? E alguns chocolates ao leite, né? O leite é muito bom. Sou apaixonado de chocolate amargo, agora o contraste entre bolos, entre algumas coisas para não ficar enjoativo, pô, fica impecável. Mas eu não sou muito de chocolate amargo, eu não gosto de chocolate tipo Caribe. Eu não tenho né, chocolate branco. Não tenho, lógico, que delícia. É engraçado ter aquela cobertura, ninho, não é chocolate branco, né? Branquinho, creme e tal, mas não. Tem alguns chocolates, você vai vendo aquelas combinações, bota amendoim demais, a coisa embaixo, uns caboclos de enfiar chocolate de amendoim que não tem fim. Amendoim é muito pesado para algumas coisas, ainda que muito as camadas no sorvete do jeito que eu fiz e no açaí, não tem coisa com amendoim, não. Não souber, um bolo de fruta, misturar um monte de coisa. Cara, o tal do coco, né? Nossa, vontade de comer aquele coco um pouco escaldado, que é um pouco meio grosso, meio cremoso. Feito, nossa senhora, acho que nem é leite condensado não. Cocada, daquelas um pouquinho de casca, meio douradinhas, branca, porque é uma, nossa, mas que não seja aquela coisa açucarada, mas é muita versão de coisa de coco que eu gosto. Nossa, acho muita coisa goiabada também. Acho meio pesado para bolo de festa, de criança, alguns que faz muita coisa de fruta, né? Quando eu também era, já vi isso, que é chocolate, né? Essas coisas. Tinha aquela coisa de morango demais também, ó.
Ai, tem que ser de morango, tem que... Mas tem muito. Aí o que vai indo, o que vai ficando, né? Aí eu vou aprender a olhar sempre as promoções, mas o que é dar essa corzinha, baixar a bola no tempero, não na pimenta. E olhar se tem outras versões, o que é a pingadinha já vem com mais óleo, ela só picadinha é uma delícia. Então entre limão, pimenta, nessas coisas, banana. Final de semana atinge o clímax da satisfação com a banana da terra. E também o caldinho da banana languica, essas coisas assim. E quase 15 por meio dia. Começa às 6 horas de sono na cama, quase tem dias que eu não faço isso, agitado com um monte de coisa. O remédio está um efeito normal, cai um pouco a temperatura, não está aquela enjoação de nada, né? Mesmo com pouca atividade, né? São momentos muito diferentes. E vamos ver se vai dar um doloridinho esses 2 exercíciozinhos. Se eu já consigo entrar amanhã malhando legal, já botei até o resto de terra, não tinha mesmo que comprar um terra. As reposições da semana, né? O whey tem aqui a lata cheia mais um. Na verdade eu já fechei a cota, o que eu tenho que receber, eu tenho que pagar, eu tenho que repor 1.500, pagar 650 de aluguel. Aí eu for fazer cabelo 150, 15 dias negócio de celular. Então quer dizer, o que entrar esses dias aí é pra coisa de comer mesmo. E esses wheys concluem essa questão do mês. Então o que é já receber e já entregar, eu tenho que fazer em cima de serviço de personal. E não desconfigurar, não comprar mais nada, nem nada de negócio de cabelo, nem nada de nada. Mas entre essas coisas baratas mesmo, que você faz a convidativa e já a promoção das carnes, ovos, e entre legumes e verduras. Mas o legume é praticamente isso, né? O que é essa coisa que veio o azeite, algumas vezes você compra, parece que nem sente o gosto, quando você vai comer alguma coisa, nossa, o azeite é uma diferença. É um azeite bom, né? O que é o momento de algumas coisas, mas olhando assim, ó, o que vira, né? Execuções rápidas, né? Coisas assim. E. O freezer não tá cheio, tá só uma gaveta, né? E que alguns estadinhos você abre, coloca o gelo. É uma sensação boa ter um eletrodoméstico maior. Isso. Não li tanto, assim, o modo de dizer, entre organizações gerais, entre a minha agendinha e a da sequencialidade. Aí vou depois entrar para a gastronomia dentro. E como que ele introduz, talvez tenha entrado em algum momento, mas não me lembro. Umas introduções aonde vão esses isolados e vêm, ou quando eles falam de contrastes ou de algumas coisas, ainda que é pelo básico, nem de estimular picos de fome, né? Mas é descansar.